Olá pessoal, para este nosso terceiro vídeo eu trouxe um pouco da Base Nacional Comum Curricular para finalizar a parte teórica da aula de hoje. Vou compartilhar com vocês algumas ideias deste documento que são importantes e muito pertinentes para o momento e que todos tenham conhecimento em relação a ela. Eu estou compartilhando, daqui a pouco aparece algumas observações em relação a ela. Então nós temos aí que a Base Nacional Comum Curricular, ela considera que nas últimas décadas vem se consolidando na educação infantil a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Nesse contexto, ainda a Base Nacional Comum Curricular, as creches e pré-escola, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade e articulá-los em suas propostas pedagógicas, tem o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessa criança, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar. Sempre lembrando que, por mais que seja uma educação complementar à educação familiar, nós precisamos lembrar que a educação infantil precisa ter o seu caráter escolar. Tá? Por mais que haja uma relação, e como está escrito na própria Base Nacional como curricular, né, atuando de maneira complementar à educação familiar. Mas ali a gente precisa ter as estratégias e o planejamento de acordo que esta complementação seja de desenvolvimento. E nessa perspectiva, ele também considera que nessa direção e para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre a instituição de educação infantil e a família são essenciais, muito essenciais. É primordial que a família entenda o papel da educação infantil e a instituição escolar de educação infantil precisa entender o contexto das crianças, precisa entender o contexto das famílias, precisa entender crenças, valores, os conhecimentos, tudo o que eles trazem para a gente. Além disso, a instituição precisa conhecer e trabalhar com as culturas plurais, que foi o que eu disse. A gente precisa conhecer as crenças, os valores, culturas, dialogando com a riqueza e diversidade cultural das famílias e das comunidades, para a gente pensar no brincar, para a gente pensar nos jogos. Como eu disse em um dos vídeos, é muito importante que a gente se preocupe, se eu não estou enganado, foi no segundo vídeo, de que a gente precisa observar o tipo de jogo e o tipo de brincadeira de tal forma que a gente não coloque em evidência alguns preconceitos, algumas situações que podem levar a um pensamento ou a enxergar algo que muitas vezes pode não ser benéfico, pode não proporcionar um bem-estar a uma outra pessoa. Então, nós precisamos considerar muito a questão e a diversidade cultural das famílias para que não tenhamos problemas e que a gente consiga desenvolver bons trabalhos nas escolas. Nessas, a própria diretriz a BNCC considera a resolução 5 de 2009, referente às diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que definem criança como sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade produzida cultural. Ainda, de acordo com as diretrizes curriculares, em seu artigo 9º, eles ratificam todo o conhecimento que há na Base Nacional Comum Curricular, de acordo com o que diz nesse artigo 9º, que já foi citado também para vocês. O que é o artigo 9º? Ele fala das interações e brincadeiras,
Por que eles citam logo abaixo do que eu acabei de falar para vocês? Porque ele diz que a criança é um sujeito histórico. Ela imagina, ela fantasia, ela brinca. Por isso que eles colocaram logo abaixo, na BNCC, este artigo 9º das diretrizes curriculares nacionais, para confirmar este pensamento da importância relacionada à interação e à brincadeira no espaço escolar. Ainda assim, a Base Nacional Comum Curricular, ela considera que a interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância. Eu disse logo no início da aula, brincar é um direito e a brincadeira precisa estar inserida no cotidiano dela. E no cotidiano escolar, a brincadeira é imprescindível. A gente não pode fugir dela. Só que a gente precisa pensar na brincadeira com um cunho educacional, na perspectiva de interação, de conhecimento e desenvolvimento de habilidades e aprimoramento, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções. E muito interessante também que na Base Nacional Comum Curricular, eles colocam os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. Vejam os direitos que estão relacionados à educação infantil. São eles: o de conviver, o de participar, explorar, expressar, conhecer-se e brincar. O do brincar eu vou ler detalhadamente para vocês. Cotidianamente, de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Isto que eu acabei de dizer para vocês são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil constantes na Base Nacional Comum Curricular. Imprescindível que vocês tenham esse conhecimento e eu trouxe a Base Nacional Comum Curricular neste momento para vocês perceberem que nós temos teóricos que tratam a respeito do assunto, temos as diretrizes nacionais comum curriculares da educação infantil e temos também a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento atualíssimo, super atual, que nos traz a respeito da importância e do direito do brincar na educação infantil. Eu espero que tenha sido uma aula interessante, que vocês tenham se sensibilizado em relação ao assunto, em relação à importância deste tema, deste assunto na educação, e também que o brincar leva o profissional a pensar em relação à sua prática docente, em relação ao seu aprimoramento, em relação àquilo que nós sempre costumamos dizer, ação, reflexão e ação, sempre perceber a importância de se saber a importância da brincadeira, de se saber aquilo que ela vai desenvolver, de se saber aquilo que a brincadeira vai me mostrar a partir das crianças, a partir da interação, a partir do que elas expressam, para eu refletir, para eu repensar na minha prática, em prol dos próximos anos, em prol do desenvolvimento integral da criança, que também está relacionado com o processo de escolarização. Anos iniciais, imprescindível ter o desenvolvimento integral da criança, para que lá nos anos iniciais ela consiga dar prosseguimento também nos seus estudos. Desejo a vocês uma ótima noite, espero que tenha sido esclarecedor, estou à disposição para mais dúvidas. Descansem, fiquem bem e até a próxima aula. Até mais. Tchau.